Olá, olá! Estamos então aqui para mais um vídeo, neste caso para a série Programar em Java, e hoje vamos falar sobre arrays. Ok, um array, ou um vetor, tem um tamanho fixo e é utilizado para armazenar um conjunto de dados de uma forma sequencial. É mais útil pensar em um array como um conjunto de variáveis do mesmo tipo, em que essas mesmas estão posicionadas na memória de forma adjacente. Essas variáveis são chamadas de elementos, e cada um desses é identificado por um índice. Ok. Primeira questão. Como é que se cria, então, um array? Estamos, então, aqui com o nosso código. Vamos só verificar aqui o seguinte. Ok, tudo bem. E vamos aqui começar por, novamente, só para ver se tem o zoom. Ok, está certo. Vamos aqui começar por criar um array. Ok. Vamos criar um array de strings. Neste caso, será chamado de cores. E agora, para criarmos um array, temos que colocar abrir e fechar parênteses retos. Ou seja, abrir e fechar parênteses retos. Atenção, junto ao tipo de array que nós queremos. Neste caso, queremos um array de strings. Portanto, string, abrir e fechar parênteses retos. Vamos chamar de cores. Será um array de cores. Vamos dizer new string array. E agora temos que dizer ou não, já vou explicar o caso do não, mas temos que dizer sempre o número de elementos que queremos. Ou seja, temos que inicializar o array com um número de elementos. Portanto, aqui vamos escolher 5 elementos. Quem diz 5 elementos, neste caso, diz 5 cores. E é o que nós vamos fazer agora. Portanto, nós falamos de índices. Ou seja, cada elemento é identificado por um índice. Ou seja, se eu tenho 5 elementos num array, os índices serão de 0 a 4, porque é sempre menos 1. Por exemplo, se eu quiser o elemento número 1, eu vou ter que pegar pelo índice 0, porque é sempre menos 1 de acordo com o elemento, ok? Portanto, 5 elementos, o índice é de 0 a 4. 0, 1, 2, 3, 4. São 5 índices. 5 elementos. Ok. Portanto, para preenchermos o determinado array, temos que fazer o seguinte. Ou seja, vamos colocar dentro dos parênteses reto, para termos acesso a cada elemento, de acordo com o índice. Vamos colocar aqui o 0, que é o elemento 1. Vamos dizer que o elemento 1, então a primeira cor é o azul. E vamos fazer o mesmo para as outras. Ou seja, cores 1, ou seja, o segundo elemento é a cor verde. Então sabe como eu disse que era um array de strings. Se eu, por exemplo, chegar aqui ao elemento número 3 com o índice 2, se eu, por exemplo, colocar 21, o erro que nos dará é então que o que é necessário é uma string e foi encontrado um inteiro, ou seja, não funciona. Ele está à espera sempre de uma string. Vamos colocar a cor amarelo. Aqui, cores índice 3. Toma valor de, por exemplo, o vermelho. E aqui, por último, o quinto elemento do índice 4, que é sempre menos 1, volto a relembrar, toma valor de laranja. Vamos imaginar o seguinte, que nos enganávamos e colocávamos aqui o elemento número 5. Ok? E dizíamos que toma valor, por exemplo, de, sei lá, preto. Como podemos ver, isto não dá qualquer tipo de erro. Mas, teoricamente, não deveria funcionar. Porquê? Porque nós estamos limitados apenas a 5 elementos. Ok? Portanto, vamos ignorar isto aqui. Vamos pensar só em 5 elementos, índice do 0 ao 4. E vamos agora aprender a criar um outro array, igual a este, mas que não seja necessário colocar o número de elemento. Ou seja, podemos colocar diretamente no momento da criação desse mesmo array. Ou seja, vamos comentar isto aqui, que eu não vou cortar porque também é importante saberem. E vou agora criar aqui um outro array, igualzinho, ou seja, cores, toma o valor de novo array de strings. E aqui não vamos colocar qualquer número de elementos. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir chavetas, ok? Meter o ponto e vírgula no final. E aqui dentro vamos colocar diretamente as cores. Ou seja, azul. Por exemplo, quando nós já queremos criar um array e já sabemos todo o seu conteúdo, ou seja, o conteúdo que ele terá, nós podemos colocar diretamente em vez de fazermos isto aqui. Na minha opinião, quando nós já sabemos, é sempre mais complicado e dá mais trabalho. Vou colocar aqui uma outra cor. As mesmas cores que estão em cima, ok? Verde, o amarelo, o vermelho
depois o laranja e está feito. Ok. Temos aqui as duas formas de criar arrays. Neste caso, arrays de strings. Se quiséssemos um array de inteiros, temos que colocar aqui int, tal como aqui. E claro, isto aqui já não aceita valores tipo string, porque está à espera de valores do tipo inteiro. Portanto, é normalíssimo. Mas apenas se quiséssemos outro tipo de arrays, tínhamos que mudar, então, o tipo e o conteúdo neste caso. Ok. Vamos agora continuar com o nosso pedaço de código. Antes de mais, no último vídeo e neste mesmo, e nos próximos também, eu coloco sempre aqui um comentário, depois temos aprendido a trabalhar com comentários, para identificar qual é o vídeo, está bem? Qual é o vídeo atual. Assim facilita muito o meu trabalho quando tiver que colocar tudo no GitHub. No repositório específico, que também está na descrição, caso queiram ter acesso, seguir e meter lá uma estrelinha, porque é sempre importante apoiarem. Ok. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos buscar e ter acesso a determinados elementos e a métodos. Ok? Nesse caso não são métodos, são propriedades. Vamos então fazer o seguinte. System.out.println e agora vamos tentar saber o número de elementos desse nosso array. Ou seja, neste caso vamos tentar saber o número de cores presentes no nosso array. Neste caso são 5, só que como o programador quer, por exemplo, se fosse um array maior, nós não íamos pôr um valor estático, ou seja, não íamos colocar diretamente um 5. Temos que ter acesso ao número de elementos. E como é que temos esse acesso? Vamos então ver a seguir. Vamos então aqui string builder. Vamos fazer então aqui o append, algo que já aprendemos, ok? No vídeo algo mais sobre as strings. Vamos colocar aqui número de cores, 2 pontos. Colocar aqui uma outra append. E agora sim é que vamos procurar ter acesso ao número de elementos. Ou seja, colocamos aqui o nosso array, o array que queremos saber o número de elementos, ponto, e colocamos então o length. O length que vai fazer aqui é contar sempre, neste caso vai-nos dizer a nós, o número de elementos que nós temos. Ou seja, se eu executar o nosso pedaço de código, vamos aguardar um bocadinho. Opa, parece que também não voltei novamente a mudar isto aqui. Vamos só tirar isto aqui, meter o vídeo arrays. Atenção que isto aqui eu volto sempre a esquecer, nem peço desculpa por isso. Aqui novamente, arrays. Ok. Temos então tudo pronto. É só executarmos o nosso pedaço de código e podemos então verificar o seguinte. Que o número de cores, ou o número de elementos, neste caso de cores, é então 5. Se eu por acaso chegasse aqui e metesse só 4, ok, apagasse o último, o número de elementos mudaria então para 4, que é o caso, ok? Portanto, já podemos confirmar que temos acesso ao número de elementos, neste caso, ao número de cores. Ok. Agora o que vamos fazer é buscar sempre o primeiro elemento, que é sempre o índice 0, mas, por exemplo, o último elemento ou a última cor, nós nunca vamos saber qual é através do índice. Vamos ter que usar uma outra coisa que eu já vou explicar aqui. Por exemplo, vamos imaginar que o array tem, no primeiro momento, tem 10 valores, tem 10 elementos. Ok, nós vamos ter que colocar o índice 9, já sabemos que é o último. Mas vamos imaginar que nós não sabíamos o tamanho. O que nós temos que fazer era então buscar o cores.length menos 1, porque o índice é sempre um valor a menos do tamanho do array, ou seja, neste caso do elemento. Nós vamos perceber isso já a seguir. Ou seja, vamos buscar primeiro a primeira cor, que é algo muito simples, que é sempre cores, neste caso, ou seja, o nosso array com o índice 0. Vamos aqui new string builder. Append. Vamos colocar então aqui primeira cor. Ok, colocar um último append. E aqui vamos fazer cores índice 0. Ok? Porque o 0 aqui significa sempre o primeiro elemento. Ou seja, vamos buscar a primeira cor. Vamos executar o nosso pedaço de código. E vamos ver que a primeira cor do nosso array, ou seja, o nosso primeiro elemento, o conteúdo é então azul. Portanto, tudo a funcionar corretamente. Agora vamos buscar então o último. Ou seja, system.out.println new string builder .append. Vamos escrever aqui então última cor, fazer um último append e escrever agora o seguinte: cores
E agora só temos que colocar, então, o determinado índice. Só que pode haver momentos, tal como eu já expliquei ainda há pouco, que nós não sabemos o índice. Portanto, o que é que nós fazemos? Como eu também já vos disse neste vídeo, várias vezes, o número do índice é sempre menos 1 do elemento. Ou seja, se queremos buscar o elemento número 3, vamos ter que colocar o índice 2. 3 menos 1 é 2. Ok? Portanto, se nós queremos buscar o último, basta fazermos o seguinte. Cores.length, ok? Que nos diz sempre o número de elementos, como podemos ver aqui em cima, neste caso o número de cores, menos 1. Porquê menos 1? Tal como já expliquei, o índice é sempre um valor a menos do número presente do elemento que nós queremos. Ou seja, isto aqui irá fazer o seguinte, irá sempre dar a última cor. Ou seja, a última cor laranja. Se eu colocasse só agora só o verde, até o verde, a cor que nos daria era então a última, que é o verde. Portanto, o azul e verde. O primeiro, neste caso, número de cores 2, que é o caso. A primeira cor é o azul, funciona corretamente. E a última cor é então o verde. Dessa forma também podemos colocar aqui o 1, ou seja, o índice 1 que daria ao verde. Só que não é o caso. Nós podemos então ter novamente 5 elementos e aqui o 2 já iria, neste caso o índice 1 já iria para verde e não para a última cor que é o laranja. Ok? Portanto, é que colocamos assim desta forma. Cores.length menos 1. Ok. Portanto, este vídeo está feito. Já expliquei o necessário deste vídeo, neste caso arrays, como é que os criávamos, como é que temos acesso a eles mesmos, como é que sabemos o número de elementos. Mais importante de tudo é praticarem para terem assim uma noção de como é que tudo funciona, não apenas visualizarem e esperarem pelo próximo vídeo, ok? Portanto, até lá e Happy Coding!